eu vindo de uma advocacia tradicional e depois de 10 anos trabalhando no Rio de Janeiro, em um grande escritório, fui obrigada a retornar para Minas Gerais. Obrigada não, foi bom ter voltado para Minas Gerais. E tendo que reiniciar minha vida profissional, eu me deparei com essa advocacia moderna hoje, que é realmente o empreendedorismo. Você tem que unir o empreendedorismo, né? Você tem que fazer do seu escritório uma empresa. Então, você tem que empreender mesmo e tem que se adaptar às novas formas de fazer advocacia, de fazer o seu trabalho. É interessante isso, Tércia. No meu foi da mesma forma. Eu comecei com aquela advocacia tradicional, não consegui sucesso nela no nosso dia a dia. Acabei indo para grandes escritórios dentro de Uberlândia e quando eu resolvi montar meu escritório novamente, eu vi que eu precisava empreender, descobrir ferramentas para conseguir divulgar, né, onde os meus clientes estavam, como que eu poderia acessá-los e eles saberem que eu estava aqui, porque eu não tenho advogado na família, então eu iniciei essa área. Realmente tem sido um desafio, mas a gente vê o leque de oportunidades que o empreendedorismo traz para nós. Muitas vezes a gente fica preocupado um pouquinho com as regras da OAB, só que a OAB não nos proíbe de empreender, ela nos proíbe de captação de clientes massiva, mas ainda assim temos ferramentas para acessar aquele cliente e divulgar o trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi procurar anunciar no Google Ads e faço a campanha, né? Tem o meu site, anuncio no Google Ads e tem captado muitos clientes, tem tido muito sucesso. Claro, a gente tem que sempre preocupar com a ética da OAB, mas tem sido sucesso e eu capto clientes não só em Uberlândia, como clientes no Brasil e no mundo todo. Já fiz trabalhos para pessoas que moram em outros países que me encontraram através do Google Ads. A outra ferramenta é o Instagram, que eu tenho também tentado educar o meu público e falar sempre do meu trabalho, que também tem captado pessoas do Brasil e mundo inteiro. Inclusive pessoas que já me conheciam, mas que não lembravam que eu sou, né, que eu trabalho, que eu faço essa atividade, que eu trabalho no previdenciário. A partir do momento que eu mostrei o meu trabalho, que eu coloquei a minha cara nas mídias, os clientes vieram. Então, a captação tem sido bem melhor. E depois, agora, recentemente, encontrei o BNI, que também é uma ferramenta excepcional, que não só tem essa troca de referências, de indicações, mas tem também vários blocos para você estudar, para você aprimorar esse empreendedorismo. Também utilizo o BNI como ferramenta, realmente foi uma virada de chave na minha advocacia, porque ali ele te coloca em contatos com pessoas de vários setores, né? E não estamos limitados a só o nosso grupo do BNI. Hoje a gente tem uma rede, que pode ser até internacional, de contatos ali dentro. Marketing jurídico também, faça um Instagram do escritório, não só para informativo. Eu tento trazer ao cliente o que é planejamento sucessório, que é a minha área de atuação, como que ele poderia fazer isso e como que isso vai auxiliá-lo amanhã a não ter que passar pelos problemas do inventário. Então, eu trago isso como informação nas minhas redes para que eles possam saber o que eu faço, quem eu sou e como eu poderia ajudá-los. E com isso também acabei me tornando palestrante sobre o tema, levando esse conhecimento a mais pessoas, não só no mundo digital, mas também pessoal aqui dentro de Uberlândia. Então tem sido desafiador, mas também muito benéfico. Eu acho que essa forma de fazer marketing digital, você mostrando mesmo, fazendo vídeos, explicando para o seu cliente qual é o seu trabalho, qual a forma de você trabalhar, você atinge muito mais pessoas. Aquela forma tradicional de marketing, escrito, a pessoa acho que tem preguiça de ler. A partir do momento que eu descobri que os vídeos alcançariam mais pessoas, eu tive assim, um crescimento enorme no Instagram, e mesmo vídeos que eu coloco no site, no Google Ads, as pessoas vão ao site e quando veem você falando sobre o seu serviço, eu acho que o resultado é bem melhor. Acaba que esses vídeos passam uma segurança, né, Tércia? E a pessoa vê a gente falando, ela pega uma credibilidade na nossa fala, uma segurança do que a gente está tentando passar para ele, e aí a gente vai agregando valor à nossa própria marca, ao nosso escritório. Isso é muito legal. Com certeza. Eu já tive vídeos que tiveram alcance de 7 mil pessoas. Não são todos os meus seguidores, mas as pessoas se interessaram pelo aquele assunto que eu estava falando, e então, assim, a gente consegue alcançar muitas pessoas em grande escala
e global. Hoje em dia está tudo global, né? A gente trabalha de forma online, então você consegue atingir o seu cliente em todos os lugares. E ele trouxe essa possibilidade de conexões com pessoas, inclusive eu estou atuando num caso, uma referência que veio de dentro do BNI, um caso de um inventário que eles já corre há mais de 10 anos, né? E a pessoa ainda não tinha iniciado os trâmites, talvez por uma falta de credibilidade nos outros profissionais, eles já até tinham tentado, mas não conseguiram fazer. Me passaram esse caso e aí a gente acabou entrando em acordo com o valor dos honorários e eu iniciei esse procedimento para ela. Se não fosse a minha chegada dentro do BNI e a gente ter essa conexão, provavelmente esse inventário ainda estaria parado. Não, eu acho que sim, o empreendedorismo ele é muito importante. Eu tenho exemplos muito bons no Google Ads, tá? Como eu falei que hoje está tudo globalizado, eu já captei clientes em Angola, na Itália, na Nova Zelândia, que me encontraram através do meu anúncio no Google e fiz planejamento previdenciário para pessoas, né, de outros países. Eu acho importante mostrar o alcance que isso chegou, né? Então, já trabalhei para diversas pessoas bem longe, né? Nova Zelândia tá bem longe, mas assim, são pessoas que moram no Brasil e que, aliás, pessoas que moram fora, que são do Brasil, mas que moram em outros países, e me encontraram através do anúncio do Google. Fechei alguns bons negócios de planejamento previdenciário através do Google Ads. Já fica aí a dica, hein, Tércio? Eu vou fazer o Google Ads para mim também. Não, é uma forma de captar cliente excepcional, excepcional. Planejamento patrimonial e sucessório é a transferência do patrimônio em vida. É uma forma de você evitar um inventário. Dependendo do tipo de planejamento, porque a gente usa várias ferramentas para fazer o planejamento para aquela família, você pode conseguir fazer essa transferência e não ter que passar pelo inventário. O inventário é obrigatório? Se você não transferir em vida, sim, porque é a única forma de passar o patrimônio daquela pessoa que faleceu para os seus filhos, para o seu marido. Para evitar ele, a gente tem essas ferramentas. Como que eu consigo fazer isso? Primeiro, eu preciso estudar a sua família, ver o que vocês têm de patrimônio, se vocês têm uma empresa, se não tem, e aí eu desenho uma estrutura de transferência, que pode ser por doação, seguro de vida, holding familiar, que tá muito em voga hoje, né? Ou ainda que seja um testamento. O seguro de vida é uma ferramenta que eu indico muito, porque ele traz, além da segurança, da proteção para aquela pessoa, ele ainda traz liquidez para o espólio. Caso a pessoa não consiga fazer a transferência do patrimônio, porque vai ter ali incidência de alguns impostos, ele pode, pelo seguro de vida, se programar, porque aí quando acontecer, vai ter um benefício que vai vir para aquele espólio e aí eles conseguem fazer o pagamento daquele imposto. Então é bem mais interessante. O seguro de vida pro previdenciário também vocês usam muito, não é? Sim, com certeza. Tem tudo, planejar é tudo de bom, né, Renata? Planejar tanto um planejamento sucessório como o planejamento previdenciário. Eu falo que as pessoas precisam investir no futuro, né? Investir para ter uma vida melhor no futuro. Tanto vocês aí na Hold, né? Quer dizer, está fazendo um planejamento para não ter problemas futuros. O que é o planejamento previdenciário? É a pessoa, com antecedência, fazer um planejamento e saber o valor que ela vai investir e, consequentemente, diante do valor que ela investiu, qual será o valor da sua aposentadoria lá no futuro. Para a gente fazer esse planejamento, eu também faço um estudo criterioso, tanto do passado do meu cliente, e faço projeções para o futuro para dar para ele a escolha de como ele vai recolher, de como ele vai contribuir, de como ele vai investir. Então, a gente faz várias projeções com algumas simulações. Tipo assim, vou contribuir sobre 2 salários mínimos, vou contribuir sobre 5 salários mínimos, vou contribuir sobre o teto do INSS. Eu mostro para o cliente todas essas projeções, né, essas possibilidades, e ainda mostro para ele em quanto tempo depois que ele se aposentar, ele vai ter esse valor investido, o retorno desse valor investido. Então, assim, é um estudo bem criterioso. E dou essas possibilidades para o cliente. Então, assim, quem está pensando no futuro, além do planejamento patrimonial, é muito importante que se faça o planejamento previdenciário. A gente hoje, planejar é tudo. Tem um planejamento financeiro,
o planejamento tributário, mas então eu acho que o ideal é com antecedência, quanto antes melhor. As pessoas me perguntam muito, quando fazer o planejamento previdenciário? O quanto antes, né? Você planejar com antecedência vai te dar menos problemas e você vai poder seguir a sua vida já com aquilo tudo redondinho. Então, é muito importante. Isso que você falou quanto antes, eu comento muito com os meus clientes que assim, quanto mais você se prepara para a sua vida, mais fácil vai ser lidar com as mudanças, porque a vida, uma das coisas que a gente sabe é que a vida muda. E para morrer, basta estar vivo. Para você sofrer um acidente, basta você acordar. Tudo pode acontecer. E como, se acontecer, como preparado você vai estar para esse momento, né? Como que você vai deixar os seus bens para os seus filhos? Porque ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra, até auxiliei na palestra, eu ouvi uma pessoa falar, ué, eu não sou herdeira do meu pai? Ele morreu, vai passar para mim. Simples assim, como se não tivesse um procedimento. Aí eu tive que explicar para a pessoa, não é simplesmente assim, morreu, passa para você. Você é herdeira dele? Sim. Só que tem a viúva, tem os seus outros irmãos, e para passar esses bens, se vocês não se programarem em vida, vai ter que abrir um inventário. Você tem prazo para fazer isso, senão você vai pagar multa quando isso ocorrer. E aí vai vir a guia do imposto, que hoje em Minas a nossa alíquota é 5% do valor do monte mor, que a gente fala, que é o monte partilhável ali. A partir do ano que vem, esse valor pode aumentar. Estamos aí à frente de uma reforma tributária que vai passar a tornar esse imposto progressivo, vai ser obrigatório ser progressivo. Então, muito provavelmente, nós vamos de 5 a 8, que hoje é o teto, que também existe um projeto para aumentar esse teto para 16, segundo os bastidores, se fala aí que ele vai poder chegar até a 16%. Então, se 5 hoje é muito, pensa lá na frente 16. E se você não se programar para isso, será uma realidade. Você vai acabar tendo que vender patrimônio para conseguir passar aquele bem para o seu nome. Então, no seu caso também, quanto antes, melhor, porque a gente nunca sabe, né, Renata, quando é que vai morrer. O planejamento previdenciário, além de você projetar, né, o valor da sua aposentadoria, é uma questão da pessoa pensar nos seus dependentes também, porque nós estamos vivos, mas para morrer basta estar vivo, né? Se você está segurado no INSS, contribuindo com o valor que você escolheu, no caso de doença, você tem direito ao auxílio-doença. No caso de uma incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, se você morrer, seus dependentes terão direito à pensão por morte. E todos esses benefícios são calculados de acordo com aquele valor que você está contribuindo. Então, daí a importância de se planejar. Depois da reforma da Previdência, em 2019, tornou-se assim, indispensável esse planejamento e esses cálculos com antecedência, porque existem várias regras de transição e você pode escolher qual é a regra mais benéfica para o seu caso concreto. Então, quando a gente fala em planejamento, é muito amplo esse planejamento, quer dizer, a gente pode encontrar erros dentro do extrato de contribuição do INSS, que no planejamento a gente detecta esses erros e a gente corrige isso antes de chegar o momento da sua aposentadoria. Porque se tiver tudo redondinho, tudo corrigido, quando chegar o momento da sua aposentadoria, a concessão vai ser mais rápida. Se você não planejou, se você não fez esse pente fino, verificou possíveis problemas com antecedência, você vai perder tempo. Você vai chegar no momento da sua aposentadoria e vai ter que corrigir isso naquele momento. Enquanto que se você planejou, se você calculou tudo isso com antecedência, vai estar tudo saneado no momento que você precisar do INSS, no momento que você precisar do benefício, você não vai ter o indeferimento ou mesmo um retardamento do deferimento. É muito importante o que você falou, Tércia. E o aconselhamento do profissional com conhecimento na área é imprescindível, não é? Com certeza. As pessoas, eu falo muito, o que o barato sai caro, né? Eu gosto muito de dar um exemplo da minha irmã, que requereu a aposentadoria dela sem me consultar, e ainda bem que eu passei a mão nisso antes do pedido dela ser deferido, fiz os cálculos e verifiquei que se ela contribuísse mais um ano, a aposentadoria dela aumentaria em mais de R$ 1.000. Nós desistimos dessa aposentadoria, ela contribuiu como eu orientei, e hoje ela está aposentada, feliz da vida, recebendo mais de R$ 1.000, além daquilo que ela tinha
previsto ela sozinha, sem a orientação de um profissional capacitado. A gente estuda tanto, né, Renata? A gente estuda, então a gente está aqui para orientar os nossos clientes, a gente está aqui para que ele consiga o melhor benefício e da maneira mais rápida possível. O INSS, a parte administrativa, não exige que você tenha um advogado, mas é muito importante você ter esse auxílio para evitar erros, porque nós, advogados, a gente já entra com o seu requerimento instruído de todos os documentos necessários, porque a gente já sabe que documento que precisa. Se o cliente vai entrar com esse requerimento sozinho, ele não vai juntar os documentos. Aí cai em exigência, pedindo determinado documento. Ele demora para conseguir aquele documento. Está vendo o retardamento de você conseguir esse benefício por conta de desconhecimento? O leigo não tem conhecimento daquilo que nós estudamos 5 anos e mais quantos anos for numa especialização. Então, a gente está aqui para poder conseguir para o nosso cliente o melhor possível, tanto na sua área como na minha, né, Renata? Sim, e eu ainda digo mais, não só os 5 anos, nem uma especialização, a gente vive estudando, a lei muda, a gente precisa atualizar, além das pós-graduações que faz. Eu não me lembro da última vez que eu não estava fazendo alguma pós ou estudando em algum curso de atualização. É muito importante, realmente, se manter. Fora isso, nós temos os entendimentos, a jurisprudência, os temas do STF, os enunciados. Então, assim, gente, realmente o profissional faz toda a diferença ali. E não só um advogado especialista no que você está procurando. No meu caso, especialista em planejamento patrimonial e sucessório, é muito importante. Hoje nós temos aí alguns problemas de holding familiar, pessoas que estão tendo seu patrimônio atacado ali. Mas por quê? Muitas vezes fizeram com um contador, não fizeram com um advogado, ou fizeram com um advogado que não tinha especialidade na área. Você tem que juntar a área empresarial com a área familiar para montar uma holding hoje. E eu ainda dependo de um contador para me auxiliar, sim, na abertura da empresa, e de um tributarista para avaliar em qual regime que eu vou colocar a empresa daquela família. Depende muito da atividade dela. Então, não é simplesmente eu fazer um desenho e te entregar. Eu preciso realmente estudar e ter profissionais capacitados, especialistas na sua formação ali para me ajudar. Faz toda a diferença. Nós temos responsabilidade, né, Renata? Nós temos responsabilidade e todo profissional dedicado, preocupado em levar o melhor direito, né, para aquele cliente. Muitas vezes a gente tem colegas aí que fazem áreas que não são afins à sua atuação e fazem errado, e aí prejudica o cliente. O previdenciário, a legislação é muito dinâmica. A gente tem, além da legislação federal, estadual, a gente tem as resoluções do INSS. Todo dia tem uma resolução nova. Se a gente não está antenado, se a gente não está ligado nisso, deixa passar batido algum direito do cliente. E uma pessoa que não é especialista, ele não está focado naquele assunto. Então, deixa a desejar, com certeza. Contadores fazem muito trabalho do previdenciarista também. A gente vê, inclusive, recolhimentos com códigos errados, porque não tem conhecimento de saber qual tipo de contribuição a pessoa tem que contribuir. Existem vários tipos de contribuinte, tem contribuinte individual, tem contribuinte facultativo. Então, assim, uma dona de casa que não ofere renda, ela tem que contribuir como facultativo. E, às vezes, o contador não sabe disso. Muitas vezes, a pessoa está fora do país contribuindo como contribuinte individual. Não pode, porque ele não está exercendo nenhuma atividade rentável no Brasil. Ele tem que contribuir como facultativo. O contador não sabe disso. Há pouco tempo eu fiz um planejamento de uma pessoa que mora em Angola, e quando eu peguei o CNIS, que é o extrato de contribuição do INSS, estava cheio de indicadores. Indicadores são uns códigos que o próprio INSS coloca no seu CNIS, informando que tem pendência, tem problema. Eu falo que todo indicador com P é P de problema. Esse cliente a gente vai ter que entrar com antecedência, requerendo a alteração do código, porque ele contribuiu por mais de 10 anos, estando fora do país, contribuiu como contribuinte individual. O INSS verifica que aquilo não está correto, ele não está oferindo renda no Brasil. Se ele deixa daquele jeito e requer a aposentadoria, ia ser indeferido. Está vendo a importância do planejamento? Eu verifiquei isso com antecedência. A gente vai corrigir todos os erros do CNIS, a gente vai pedir a mudança de código para corrigir, passar para o contribuinte facultativo. Quando chegar o momento dele se aposentar, vai estar tudo correto. Entrou com pedido, em pouco tempo o seu benefício vai ser deferido.
Então, assim, eu acho muito importante termos profissionais como nós, né, Renata, que somos responsáveis. Estamos aqui para fazer o melhor e estudamos e analisamos com critério. Eu também não sei, eu acho que eu não consigo fazer nenhum requerimento, tanto administrativo como judicial, sem dar uma olhadinha na jurisprudência. Vai que mudou de ontem para hoje, né? Então, assim, a gente se esforça ao máximo para levar o melhor benefício para o cliente, e eu acho que essa faz toda a diferença, né? A responsabilidade, a seriedade do profissional, e a gente tem o nosso nome, né, para cuidar. E, assim, se a gente faz um bom trabalho, com certeza aquele cliente vai voltar, vai nos indicar para outros. Então, assim, eu acho que é muito importante o segurado do INSS, né, o cliente, ter essa consciência de que precisa do advogado para orientá-lo, para ele conseguir o melhor benefício, e assim mesmo um advogado que tenha capacidade, que esteja capacitado, não é nem capacidade, capacitado para poder resolver o problema dele. Excelente. Tércia, fala um pouquinho para mim dos benefícios do planejamento e os riscos de não se planejar. Quais são os prejuízos daquele que não se programou? Renata, olha, o planejamento, como eu disse anteriormente, a primeira coisa que eu faço no planejamento é verificar toda a documentação do cliente. Então, eu verifico a carteira de trabalho dele, os carnês do INSS, ou mesmo as GPS, que são as guias de previdência social. Eu faço um pente fino, verifico tudo e faço uma comparação com tudo que está lá no INSS. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, tá? Eu utilizo duas telas. Então, eu estou com a documentação do cliente aqui e com o que tem lá no INSS, no extrato. Eu verifico vínculo por vínculo, vínculo por vínculo. Acontece muito de ter, às vezes, o vínculo, então, determinado vínculo, de tal época a tal época. O vínculo está lá, o INSS vai considerar, mas a empresa não recolheu, ela não contribuiu, então não tem remunerações. Se você não faz esse planejamento e não verifica isso com antecedência, se você der entrada daquele jeito no INSS, o INSS vai considerar aqueles períodos que não tem a remuneração lá como sendo um salário mínimo. Se eu verifico isso durante o meu planejamento, eu vou dar tempo para aquele cliente procurar outros documentos que comprovem aquela remuneração. Então, ele vai atrás de olerites, ele vai atrás de extratos de FGTS, ele vai atrás da ficha financeira da empresa, ele vai procurar os TRCTs, né, os termos de rescisão contratual, que tem lá a remuneração. A gente tem que comprovar isso. Isso que eu estou te falando, que consta no planejamento, é um dos exemplos que eu te dou de erros que podem acontecer, que você precisa detectar com antecedência e mostrar para o seu cliente quais os documentos que ele vai precisar para a gente corrigir isso. Isso a gente está pensando no passado. E aí a gente projeta o futuro, pensando lá na velhice, nos 65 anos de idade o homem, nos 62 anos de idade a mulher, para ele conseguir ter um valor mais alto possível. É claro que isso vai depender do cliente escolher, porque todo mundo quer receber um valor maior, mas às vezes ele não tem essa capacidade financeira de recolher um valor maior. Mas então, por isso que eu mostro, ele vai ficar dentro da capacidade financeira dele de recolhimento mensal para poder atingir lá o seu melhor benefício. A gente tem também alíquotas diferenciadas. Então, esse planejamento eu vou te mostrar se você pode recolher com alíquota de 20% ou se você vai optar por alíquota de 11%. Então, assim, você economiza dinheiro sabendo como vai ser seu recolhimento, você tem a opção de escolher a forma de recolhimento, o valor que você tem capacidade financeira para isso. E, além disso, a gente verifica todas as regras de transição e a gente te mostra qual é o melhor momento para você se aposentar. Porque, às vezes, você vai adquirir o direito de se aposentar em 2025, por exemplo. Mas, se você continuar contribuindo mais 2 anos, vai aumentar muito o seu valor, porque você vai mudar a regra de transição. Então, assim, quanto antes, melhor. Se você não fizer o planejamento, você corre risco de perder dinheiro, porque você não vai conseguir o valor que talvez você conseguisse fazendo o planejamento, e você vai perder tempo. Tá vendo? Eu te mostro os erros com antecedência. Se você não procura um profissional que detecta esses erros, você vai dar entrada no INSS com todos esses erros, ou você vai perder dinheiro, ou você vai perder tempo. Então, assim, é prejudicial em todos os sentidos. É muito do que eu falo também sobre o planejamento. Você precisa se organizar. Qual que é o benefício de um planejamento sucessório? Você organizar a transferência do patrimônio em vida aos seus herdeiros. Se você resolve fazer esse planejamento através de uma holding, se você tem uma empresa familiar, por exemplo, já tem
você consegue treinar aquela pessoa para ser seu sucessor. Saiu, esses dias eu estava fazendo um estudo, que mais de 80% das empresas brasileiras familiares fecham após a sucessão. Por quê? Muitas vezes o herdeiro sequer sabe como é que funciona o negócio do pai. Ele não está ali, ele é um herdeiro, ele não é um empresário. Ele não foi treinado para assumir aquele posto. E pensa no prejuízo que isso dá. Às vezes o pai sonha em construir um legado para a sua família, mas ele falhou em formar um sucessor, em treinar uma pessoa para fazer. Quando eu trago essa consciência da importância do planejamento em vida, da transferência do patrimônio, ele já faz esse link. Nossa, quem que eu vou deixar essa empresa? Quem que eu vou colocar como meu sucessor ali, para já ir aprendendo o meu negócio, com quem que eu compro, quem são meus fornecedores, os funcionários, como que funciona. Fica muito mais fluido essa transferência do patrimônio. Os antigos faziam muito por doação. Não sei se teve muito problema por usufruto ou se é pelo custo, hoje não se vê tanto. Mas doação também é uma ferramenta bem interessante. Você consegue colocar algumas cláusulas ali para proteger aquele patrimônio. O que eu quero explicar um pouquinho melhor agora é sobre a holding familiar. A holding familiar é uma estratégia que ela está muito em alta. Muita gente busca sobre ela, mas quando vai ver os custos, acha que não é tão interessante, ou a família realmente assume os custos que quer fazer. O que que eu trago muito da holding? A holding é uma empresa. Se você for empresário, se você tiver uma empresa na sua família, com certeza ela vai te atender melhor, porque você precisa de um contador, você vai precisar separar seu patrimônio, você vai precisar agir como empresário naquele patrimônio. Só que você já vai doar cotas para os seus herdeiros, você já vai colocá-los ali com um pedacinho daquele patrimônio, reservando o usufruto para você. E essa estrutura, desde que bem organizada, feita com responsabilidade, com competência, ela vai passando ao longo dos anos. Os seus filhos lá na frente doarão cotas para os filhos deles, que passarão para os filhos dele, e você não vai precisar ficar recolhendo o imposto de transmissão sobre aquele patrimônio a cada geração. Você vai pagar de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. Eu vou pagar uma alíquota de doação de cotas, eu não vou pagar o todo, né? E depende muito do faturamento da empresa. Então, ele é bem interessante de se olhar para esse ponto. E os riscos de não se planejar? Para morrer basta estar vivo. Você está ali seguindo a vida, de repente acontece um óbito ali na sua família, você tem 2 meses para reunir toda a documentação, contratar um advogado e dar entrada no inventário. Se passar desse tempo, o que acontece? Você vai pagar mais caro, porque tem uma multa ali. Então, você nem superou o luto, você já precisa se preocupar, né? Até reunir documentações, vai no mínimo 1 mês para mais, porque são muitas certidões, você precisa atualizar certidão de casamento, certidão de nascimento, documentos pessoais, certidão negativa. Então, leva-se um prazo para fazer isso. Pensa só, você está sofrendo pela perda do seu ente, você vai ter que reunir a documentação, contratar um advogado, definir quem vai pagar honorários, quem vai ser o inventariante e dar entrada em 2 meses. Então, fica algo muito puxado para aquela família que ainda está vivenciando o luto. E aí, no meio desse inventário, acontece muito de brigas familiares. Eu falo que uma das coisas que eu falo que traz a transferência do patrimônio em vida é manter essa união familiar, porque tem muitas brigas, às vezes brigas sem sentido, de coisas que aconteceram lá no passado e as pessoas não superaram. Não é só sobre o patrimônio. Muitas vezes um patrimônio não tem alto valor, mas ele tem um valor sentimental para várias pessoas. E como você divide o mesmo bem para todos? Ou as pessoas não têm condições de fazer o pagamento do imposto, então eu preciso pedir ao juiz que me dê autorização para vender um bem, para levantar um valor para pagar aquele imposto. Isso vai tornando o inventário mais caro e mais demorado. Então, assim, gente, se programem, demonstrem no amor que você tem pela sua família o planejamento. Porque quando você se planeja, ainda que seja por um testamento, quando você não quer fazer a transferência, o testamento, ele evita o inventário? Não, não evita. Você vai ter que inventariar. Só que o testamento deixa as regras do jogo clara. Eu já deixo escolhido o que vai ser feito. Fica fluido também, porque aí os herdeiros vão entrar
eles vão ter que respeitar o testamento que eu deixei e dar abertura naquele inventário seguindo aquelas regras ali. Quem vai ficar com o quê e aonde. Essa questão que você falou de brigas familiares, né, Renata? A gente sabe histórias de inventários aí que demoraram anos para terminar porque a família ficou totalmente desmantelada, desunida por conta de briga com o patrimônio. Então, eu acho que o patriarca ou a matriarca, né, a gente nunca sabe, preparar esse campo, né, para os herdeiros não passarem por isso é muito importante. É isso que a gente está falando. Planejar é sempre bom, né? Você planeja para você mesmo não ter problemas e planeja para os seus dependentes, seus filhos, seus herdeiros, né? Tanto o planejamento patrimonial como o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário está muito ligado também, as pessoas falam muito da previdência privada. E eu mostro no meu planejamento que você pode sim ter uma previdência privada, mas a previdência pública ela é mais segura. Você, quando faz um investimento na previdência pública, que seria no INSS, você não tem como resgatar, não tem como você ter, passei por um problema financeiro, preciso de dinheiro, vou lá e resgato a previdência privada. A pública você está garantindo que lá na frente, quando você tiver com a idade avançada, que você não puder trabalhar, você tem garantido aquele valor até a sua morte. E se você morrer no meio tempo, a sua esposa ou seus filhos menores também terão direito a um benefício proveniente daquele investimento, daquele planejamento que você fez lá atrás, com antecedência, né? Então, eu falo que você fazer só previdência privada, eu acho que é temerário. O ideal é que você faça a previdência privada e a pública. A pública eu acho que é indispensável. Porque, assim, você pode pensar, não, hoje eu vou investir, eu não vou investir na previdência pública e nem na privada, porque eu tenho patrimônio, ou então eu vou fazer patrimônio, e quando eu estiver na idade avançada, eu vou ter renda em cima daquilo que eu juntei a minha vida toda. A gente sabe que as pessoas, às vezes, juntam um patrimônio, lá na frente acontece alguma coisa, ela perde todo o patrimônio. Então, assim, por isso que eu mostro muito para os clientes essa importância de fazer essa previdência pública, porque essa sim é uma garantia. Se você preencheu os requisitos, você atingiu a idade, você teve o período de carência, porque você tem que contribuir um certo tempo, sim. O mínimo é de 15 anos de contribuição. E a idade 65 para homem e 62 para mulher. Você preencheu esses requisitos, você está garantido que depois que você atingir a idade, você vai ter aquele valor mensal, mais um 13º, até a sua morte. Além de, no caso de morte, você deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Em suma, a palavra de ordem é planejamento. Planejamento, não tem como, eu acho que viver. E o planejamento, eu falo, o planejamento tudo, né? É o financeiro, é o tributário, é o patrimonial, é o familiar. Planejamento é tudo. Então, assim, isso é muito novo na advocacia, né? Há anos atrás, no meu início de carreira, não se falava nem em planejamento patrimonial e nem em planejamento previdenciário. O que a gente ouvia naquela época, no seu caso, era doação Sim. com usufruto. O planejamento previdenciário não existia, as pessoas iam lá na agência do INSS, pessoalmente requeria lá para o funcionário do INSS. Só que a vida vai tomando rumo e a mesma legislação vai se aperfeiçoando e vai tornando necessários profissionais para facilitarem a vida dos nossos clientes, a vida do segurado e na vida de quem tem patrimônio, né? Então, assim, a questão é que a gente vai aperfeiçoando. A medicina aperfeiçoou, a advocacia aperfeiçoou, as leis aperfeiçoaram. Então, a gente tem que se adequar para poder fornecer ao nosso cliente aquilo que tem de melhor e de mais novo e de mais inovador.